Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Ronaldo Mendes. Hoje eu tô aqui para fazer uma pergunta, para fazer uma pequena análise. Hoje eu tô aqui para falar com vocês e perguntar quem foi melhor, Superman ou Quarteto Fantástico? Mas antes de eu dar continuidade, não deixem de curtir, não deixem de comentar no final do vídeo, não deixem de compartilhar para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Galera, como eu falei no início do vídeo, eu estou aqui para fazer uma pequena análise e fazer uma pergunta bem honesta com vocês. Quem foi melhor, Superman ou Quarteto Fantástico? Eu creio que muita gente, desde que foi lançado suas datas, desde que muita gente viu seus primeiros trailers de ambos os filmes, e muita gente ficou entusiasmada, curiosa, com expectativa alta, e finalmente chegou esse dia, já passou o dia. Eu sei que todos os dois ainda estão nos cinemas, ainda tendo suas exibições, mas eu tô aqui justamente para ter, como é que eu posso falar assim, discutir não é que discutir, mas dando minha opinião geral sobre os dois filmes, e eu espero que vocês me compreendam e espero que vocês entendam, porque é apenas minha opinião simples, sincera, mas quem quiser deixar sua opinião nos comentários, fique à vontade. Sempre damos liberdade aqui para as pessoas, e então eu espero que vocês curtam. Mas antes de mais nada, quero agradecer a galera do Muito Cine por nos ter dado essa oportunidade de conferir tanto como Superman, tanto Quarteto Fantástico na estreia, e estamos muito agradecidos por toda a ajuda que nos oferece, beleza? E não deixe de seguir a galera lá nas redes sociais. Enfim, vamos lá. Primeiro, eu preciso falar de Superman. Desde que foi lançado desde que foi lançada a data, desde que tinha saído alguns trailers, desde que eu vi a repercussão em alguns reviews, sempre a gente sempre está acostumado com aquela questão, já vi os meia hora do filme, tal, e eu sempre assisti tudo que foi análise e crítica desde o primeiro trailer, e confesso para vocês que a minha expectativa sempre foi muito alta em relação ao filme de Superman, porque eu tenho um grande carinho pela DC Comics, nunca escondi isso de ninguém e tal, mas como eu falei, respeito quem gosta da DC, quem gosta da Marvel e tal, mas a minha preferência sempre foi DC Comics, na toa que meu personagem favorito é o Batman. Enfim, realmente eu tava querendo que a DC ela voltasse com tudo, que ela conseguisse de volta aquela maestria que ela conseguiu alguns anos atrás, conseguiu em relação ao passar do tempo, sente a questão dos filmes heróis, do Batman, do Superman, Mulher Maravilha, enfim. Então assim, chegou o dia, e confesso para vocês, nunca escondi isso de ninguém, me deixou muito insatisfeito, eu esperava algo a mais, mas infelizmente não superou as minhas expectativas. Conversei com algumas pessoas que dizem que ele tinha uma pegada muito mais da Era de Prata, em relação aos quadrinhos, uma coisa muito mais leve, uma coisa muito mais desorganizada, automaticamente como fosse um rolê aleatório que acontece durante o filme, e muita gente fala que não é aquele Superman que representa a galera antiga, a galera que já tinha visto algumas histórias do Superman. Eu até compreendo, né, do próprio James Gunn tentar trazer uma coisa mais leve, mas a galera em si tava procurando um Superman mais robusto, aquela realmente fazendo comparações aos outros filmes. Muita gente que assistiu o filme do Zack Snyder simplesmente sentiram falta de um Superman estilo Zack Snyder, mas um pouco mais organizado. E isso foi divergente. Eu ouvi pessoas declarando que é o melhor filme de super-herói depois do Batman do Christopher Nolan. Comparado até outros filmes da Marvel. Não é à toa, galera, se vocês não... quem está acompanhando a bilheteria, a renda em relação à bilheteria do Superman está começando a ser comparada em relação da trilogia do Christopher Nolan. E superou até o próprio Batman do Matt Reeves, que foi lançado em 2022. Mas não me pegou. Eu esperava um pouco mais, porque, claro, tem várias questões que são abordadas, principalmente a questão da cultura woke, porque a gente se tratava de um Superman que era estrangeiro, não é estrangeiro, é questão imigrante, tem muita essa questão politizada dentro dos Estados Unidos. O próprio James Gunn
indiretamente ou diretamente ele aborda esse tipo de assunto, mas para mim eu ia a questão do roteiro. Muita gente elogiou, muita gente desclassificou o filme, mas enquanto isso a questão da bilheteria tá tranquila. E muita gente fala que o Superman foi um passo muito importante para com que a DC voltasse àqueles tempos de glórias que ela viveu justamente com o filme do Batman. Mas eu esperava um pouco mais. A gente vê, faltou a questão da origem, de como é que o James Gunn ia tratar sobre a origem do Superman, justamente conta a história do Superman, 3 anos já assumindo o manto de Superman e sofrendo, tendo suas inseguranças, muitas vezes apanhando, muitas vezes não tendo a firmeza nas suas ações. Me faltou muito ver um Clark. Eu acho que você vê muito mais um Clark dentro do Superman do que uma separação dos dois. Do Zack Snyder tinha, do Matt, dos anos 70 Superman tinha isso. Então tem várias questões que realmente não me agradou. Já até falei com alguns amigos que muita gente não concordou com o meu pensamento. Vi alguns reviews. Muita gente esperava algo mais, esperava muito mais em relação ao Superman, mas infelizmente quase nada se salva. Eu creio que foi o lado mais importante, mas o lado cômico foi justamente a questão do Krypton, e isso fez com que a galera fizesse até uma campanha de adoções de cachorrinhos, que eu acho isso muito bacana, muito maneiro mesmo, de verdade. Até o número aumentou, um número bastante expressivo, aumentou justamente por causa do filme de Superman. Me fez lembrar até quando lançou o filme do Shazam, em 2019, que o número de quadrinhos, de leitores de quadrinhos aumentou significativamente na época, justamente por causa do Shazam, em relação do Bibi, em relação de ser criança e tal, e questão de super-herói. Isso até achei bacana também, e o Superman passou pelo mesmo processo, mas o roteiro em si não me agradou. Não agradou. Mas você tem que entender que você tem que entender que é um Superman mais humano, uma pessoa bondosa, uma pessoa que se preocupa no ambiente que ele está por viver no seu dia a dia. Então, a gente vê os filmes Zack Snyder que totalmente diferente isso, uma coisa mais fria, uma coisa mais serena. E essa fórmula que o James Gunn aplicou dentro do filme é como se funcionasse apenas os Guardiões da Galáxia, uma coisa em relação ao Esquadrão Suicida. Eu acho que o Superman poderia ter uma abordagem um pouco mais séria, realmente, a representação do Superman. Mas o Superman oferece isso e tá aí. Tá aí e a vida continua, a galera tá dando oportunidade, tá assistindo. Eu creio que o próprio ADCL vai conseguir atingir algumas metas justamente por causa desse filme. Não sei se ele já se pagou, o número de espectadores são grandes, mas ainda continuo com a opinião. Assisti 3 vezes o filme de Superman, assisti no lado de expectativa, que é muito natural, e assistir agora de uma forma mais racional. Então, ainda eu continuo, esperava um pouco mais sobre o Superman, mas é isso. Hoje em dia é meio que complicado hoje em dia de se agradar, mas tudo bem. E, enfim, vamos falar de Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico, vou ser bem honesto, até ontem eu estava relatando com a galera do Multicine, sobre a queda de bilheteria do próprio Quarteto Fantástico, que na minha visão, a Marvel ela fez o básico dela, fez um feijãozinho com arroz e me agradou bastante. Ela não reinventou a roda, ela fez... claro que ela tinha uma responsabilidade de ter trago o Quarteto Fantástico, porque infelizmente vemos alguns fracassos. O filme de 2004 é até bonzinho para mim, o segundo realmente deu uma caída, e nem vamos falar de 2016, que infelizmente conseguiu a ênfase de estar concorrendo e ser o pior filme do ano e ganhar a Framboesa de Ouro. E eu sempre comentei com o Jair e umas pessoas próximas que a Marvel tinha uma responsabilidade. E desde que vimos Thunderbolts e o final de Thunderbolts, o pós-crédito, a gente já vimos uma primeira ligação em relação ao Quarteto Fantástico. Enfim, chegou o filme do Quarteto Fantástico
E eu sendo bem honesto para vocês, é um filme interessante, é um filme organizado, é um filme que faz sentido desde o início até o fim dele. Claro que o filme deixou um pouco a desejar, mas vamos lá, a questão do Quarteto Fantástico tem a sua apresentação, da forma como conseguiu seus poderes. Claro, não foi de uma forma longa, foi uma coisa breve, desde a sua apresentação, e eu achei interessante porque uma homenagem ao próprio Jack Kirby, que junto com o Stan Lee começou o Quarteto Fantástico dos anos 60, foi praticamente um grande desenhista. Então eles tentaram, a própria Marvel tentaram respeitar em relação ao Quarteto Fantástico. Você vê a questão das pessoas abraçando o Quarteto Fantástico, tem a questão da família, tem a questão da união, justamente até quando o Galactus tenta quebrar esse elo, os membros em si, eles, de alguma forma tentam manter tudo isso. Então a Marvel ela fez uma coisa rápida, não é rápido, mas ela fez uma coisa na linha reta, não precisou utilizar certos artifícios para que o filme se tornasse algo cansativo. Claro que muita gente reclamou que é um filme lento, que é um filme muito sem ação, mas eu acho que não, eu acho que, claro, quando você se trata de um filme de super-herói, você quer ver ação. Demolidor passou por isso. Demolidor, quando lançou, que terminou lançado pela Disney, passou por essa situação, porque muita gente estava esperando um pouco mais, mas não era isso. E da mesma forma, em relação ao quarteto, que tem a questão, mais uma vez, que muita gente criticou em relação da mulher empoderada, da própria Sue assumindo certas responsabilidades, mas tem uma coisa diferente, que talvez precise, até o próprio Gaveta mencionou isso, que a relação da gente ver o Reed Richards simplesmente mostrando a sua capacidade de inteligência, né, totalmente diferente do que aconteceu no Doutor Estranho 2 nos Humanidades. E então a gente vê que o filme é bem desenvolvido. Eu me surpreendi em relação até ao próprio Tocha Humana, que a gente sempre está acostumado com aquele cara tipo mulherengo, que não liga para nada, que liga apenas para fama, do quanto ele pode se beneficiar com isso, mas não, realmente tratou ele de um cara responsável, que estava disposto a ajudar, e foi até uma chave importante dentro do filme. Para quem já assistiu vai entender, vai entender a minha colocação sobre o personagem. Eu gostei. Eu creio que a única coisa que a gente precisa debater foi a questão do Tocha Humana. E isso eu já vi até dentro de alguns filmes. De ver alguns comentários justamente de não conseguir trabalhar de uma forma arduamente em relação ao Tocha Humana. De ele tratar a questão do drama, a questão, poxa, eu tenho um superpoder, mas pode existir um certo preconceito. Não, acho que é tudo de uma forma bonitinha, tudo ok, que estão lá, as pessoas já estão acostumadas e vida que segue. Então, o Quarteto Fantástico vai nessa linha. Ele faz com que o público em si entenda esse sentimento familiar, entenda o que a Marvel queria propor em relação ao Quarteto Fantástico. Eu me lembro que até quando eu li as primeiras histórias do Quarteto Fantástico, nos anos 60, o próprio Stan fazia um marketing que ele considerava os heróis mais poderosos da Terra e tal, e isso chamava atenção. Praticamente era um marketing usado do próprio Stan Lee para com que a galera simplesmente abraçasse essa história e começasse a adquirir os quadrinhos na época. E Quarteto Fantástico tem sua importância, eu sempre achei que há uma responsabilidade, mas infelizmente eu fico até meio surpreso da galera simplesmente não, desde a semana de estreia, a galera deixou de lado o Quarteto Fantástico. Eu achei isso uma pena. Eu achei, complicado, pessoal, é difícil entender porque as pessoas, elas eu acho que as pessoas hoje em dia, elas não conseguem ser únicas, elas não conseguem ter uma sua decisão final, elas vão ver certas críticas, não fazem comparações, simplesmente o que uma pessoa conhecida, uma pessoa que entenda, joga em qualquer rede social, e elas abraçam essa opinião e simplesmente não querem assistir. Assim, é uma coisa que eu aprendi desde o Batman vs Superman. Você tem que ter sua própria opinião, você tem que ver se realmente faz sentido o que a pessoa fala ou não.
estamos aí. Isso faz com que faz com que as coisas realmente tenham sentido, claro. Que você sai do argumento ter uma que seja ao menos razoável e entendível. E isso faz parte também. Mas para mim o quarteto é bom. O quarteto, como eu tinha feito no último vídeo, o quarteto é o tipo de filme que poderia ser um filme redondinho, mas o final me deixa um pouco a desejar, principalmente a questão do Galáxia. Claro que toda aquela atmosfera em relação do Galáxia, para mim é bonita, a gente vê comparação as HQs, eu acho sensacional. Então assim, galera, em relação do Superman, ele tá agradando o público, sim, as críticas, o público em si está gostando, e o Quarteto Fantástico está passando por essa como é que eu posso falar, essa desconexão em relação com o público. Parece que a galera viu e o tipo de pessoa vai lá, não assiste e tal, então há uma certa resistência com o Quarteto Fantástico. Olha que o Quarteto Fantástico ele é muito mais bem trabalhado do que propriamente com o filme de Superman, sabe? Tendo pouca ação, tendo aquela coisa mais humana, aquela coisa mais lenta, isso pode incomodar muita gente, porque a gente vive numa sociedade precoce. Tudo, se não houver ação, se não houver nada disso, o filme não funciona e vida que segue. Então, assim, no meu ponto de vista, o Quarteto o Superman é bom, mas pra mim perdão, Superman é bom, mas pra mim o Quarteto é um pouco melhor porque ele mostra uma direção. Ele sabe que ele tem planos para o futuro. Superman não, o filme Superman é como a cabeça fala, é um filme, é uma baguncinha que deu certo, é uma coisa aleatória. A gente vê a questão do clipe em relação da Sociedade da Justiça, que não é sociedade, é chamado Gangue da Justiça. Claro que muita gente ficou emocionado, muita gente ficou encantado com o Superman, gente, foi a loucura. Eu assisti até lives ao vivo, eu vi até pessoas conhecidas falando que o filme Superman tá uma coisa maravilhosa, que pegou referências dos quadrinhos do Grant Morrison, que são os Grandes Heróis, que é um pouco diferente disso. Tem várias virtudes, mas é isso. É apenas minha opinião sobre os dois filmes. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido a minha posição sobre eles. Mas, como eu falei de uma forma sincera. E espero que vocês tenham gostado. Deixem a sua opinião. Eu quero saber qual foi o melhor filme para vocês: o Quarteto ou o Superman. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. E não deixem de seguir nossos parceiros, não deixem de seguir a Rede Muito Cine. Mais uma vez agradeço por nos ter dado essa oportunidade de dar uma conferida com os dois filmes. E galera que ainda não se tornou membro, se torne, que a gente está lançando alguns conteúdos exclusivos, que tem muita coisa bacana e que vocês estão perdendo. Então, se torne membro e dê uma ajudinha no canal, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima e valeu!